Vamos aprender um pouquinho hoje sobre a parábola do joio e do trigo? Imagine ouvir Jesus contando essa história pela primeira vez. Talvez você que já conheça tão bem essa parábola, essa é uma das principais parábolas, mais conhecidas, e aí você imediatamente já começa a pensar em pessoas boas e más convivendo meio que no mesmo ambiente ou no mesmo mundo. Mas para quem estava diante de Jesus naquele dia, a parábola não começava com essa questão. Ela começava com uma outra muito mais profunda, que é o seguinte: se o reino de Deus realmente chegou, por que é que o mal continua existindo? Por que é que Deus não toma providência sobre isso? E essa era uma das maiores questões, uma das maiores dúvidas dos judeus do primeiro século. Eles esperavam que quando o Messias viesse, o mundo mudaria imediatamente, assim, no piscar de olhos. Os pecadores seriam julgados, os inimigos de Israel seriam destruídos, Roma cairia finalmente, os justos herdariam a terra, finalmente Deus colocaria as coisas na sua devida ordem. E essa expectativa estava por toda parte. Os zelotes, por exemplo, acreditavam que isso aconteceria através de uma espécie de revolta armada, uma grande batalha. Os essênios aguardavam uma guerra final entre filhos da luz e filhos de Deus. Até João Batista havia anunciado um Messias que viria com a pá na mão para limpar completamente a eira, tocando fogo na palha, guardando o trigo no celeiro, lembra? Por isso, quando Jesus começa dizendo que um homem semeou a boa semente no seu campo, ninguém estranhou. Todos conheciam aquela cena, mas de repente a história toma um rumo diferente. Enquanto todos dormiam, um inimigo entra no campo e semeia o joio no meio do trigo. Os ouvintes imediatamente entenderam o que Jesus estava descrevendo, porque o joio era provavelmente a planta conhecida como zizânia pelo texto original. Era uma erva daninha extremamente parecida com o trigo. Durante boa parte do seu crescimento, elas são exatamente iguais. Enquanto as plantas são jovens, é praticamente impossível que alguém olhando assim de longe possa diferenciar uma da outra. Somente perto da colheita ficava evidente qual era o trigo e qual era o joio. Só que é mais do que isso. Plantar o joio na lavoura de outra pessoa era uma forma conhecida de vingança no mundo antigo. Não era apenas uma ilustração, era algo que realmente acontecia. Então, os servos fazem a pergunta que qualquer judeu naquela época faria ao descobrir que alguém plantou joio na sua plantação. Queres que vamos arrancar o joio? Daria um trabalho muito grande, mas eles iriam. E eles esperavam já um sim, porque é isso que acontecia. E era exatamente isso que eles esperavam que Jesus respondesse. Ou que Jesus falasse na história. Ok, vamos eliminar imediatamente o joio, vamos resolver imediatamente os maus aqui, tirando do campo. Purificar Israel, significa, acabar com os perversos. Mas Jesus responde um sonoro não. Ele diz não. E essa talvez tenha sido uma das respostas mais surpreendentes que eles já ouviram. Porque não fazia sentido para eles. Deixem ambos crescendo juntos até o dia da colheita. Imagina o impacto dessas palavras, Jesus dizendo que o reino chegou, mas o julgamento não chegou. Quer dizer, o rei chegou, o reino começou, mas não tem julgamento ainda. Quer dizer, o rei está presente, mas o dia da separação ainda não chegou. O reino de Deus não se estabelece destruindo imediatamente todo o mal. Ele cresce silenciosamente enquanto o bem e o mal ainda convivem no mesmo campo. Essa era uma ideia completamente diferente da expectativa popular daquele contexto. Os judeus aguardavam um reino que eliminasse todos os ímpios. Jesus apresenta um reino que primeiro oferece tempo para arrependimento. Primeiro ele confere tempo para arrependimento e trabalha por isso. Por isso ele explica que arrancar o joio antes da hora colocaria o próprio trigo em risco. Somente o Senhor da colheita sabe exatamente quando chegou ou chegará o momento certo, Existe uma verdade extraordinária aqui. A paciência e a longanimidade de Deus
nunca devem ser confundidas com indiferença ou com consentimento com coisas erradas que estão acontecendo. O fato de o julgamento ainda não ter acontecido não significa que Deus fechou os olhos ou está de olhos fechados para o mal. Significa apenas que ainda estamos vivendo um tempo de misericórdia. O tempo em que os homens e mulheres continuam sendo chamados ao arrependimento. O tempo em que o Evangelho continua sendo anunciado, de graça. O tempo em que a graça ainda está de portas abertas. O tempo em que o pai do pródigo ainda continua de pé no portão, esperando a sua volta. E talvez seja justamente aqui que essa parábola deixa de falar sobre o mundo de 2000 anos atrás e começa a falar sobre a gente. Porque existe uma tendência muito humana em querer fazer o trabalho que pertence a Deus. Isso é coisa de gente. Isso é coisa de gente. Isso é coisa de gente religiosa, isso é coisa de gente. A gente gosta de fazer justiça com as próprias mãos, a gente gosta de nós mesmos identificarmos quem é o joio. Gostamos de decidir quem merece e quem não merece uma nova oportunidade. A gente gosta de concluir que algumas pessoas nunca mudarão. Você olha e fala, não, esse fulano não muda, não, isso é assim mesmo e tal. Mas Jesus não entregou aos discípulos a responsabilidade de arrancar o joio. Entregou-lhes a missão de anunciar o reino. E isso muda completamente a maneira como eu enxergo as pessoas. Quem imaginaria que Saulo de Tarso, o perseguidor da igreja, o cara que matou, é o mentor intelectual do assassinato de Estevão, o cara que no capítulo 8, versículo 1, é o pivô da perseguição contra Jerusalém, que espalha judeus por todo o império. Quem imaginava que esse cara se tornaria o apóstolo Paulo? Talvez o olhassem apenas como um joio, não é? Mas Deus enxergava um futuro que ninguém conseguia ver. E é por isso que essa parábola também me convida e te convida a olhar para dentro, porque talvez a gente tenha se tornado pessoas ocupadas demais ou ocupando o nosso tempo, tentando identificar o joio ao nosso redor e esquecemos de perguntar se a gente está produzindo trigo, se estamos sendo trigo. Jesus nunca chamou seus discípulos para viver obcecados pelo pecado das pessoas. Chamou-nos para permanecer fiéis enquanto a colheita não vem, enquanto a colheita não chega. Chamou a gente para dar fruto. E essa continua sendo a nossa missão, porque a colheita não começou. A gente vive em um mundo onde o mal ainda existe. Quantos males estão sendo cometidos nesse mundo enquanto você está vendo esse vídeo? Vivemos num mundo onde a injustiça ainda machuca, onde as pessoas permanecem sem resposta, mas o Senhor da colheita continua no controle do campo. Nada escapará ao seu olhar. Nada ficará impune, nada ficará sem justiça, nada permanecerá oculto para sempre. Enquanto esse dia não chega, enquanto esse dia não vem, Deus nos chama para viver como trigo, produzir fruto, perseverar, amar, servir e confiar que no tempo certo o próprio Senhor fará a separação que somente Ele é capaz de fazer. Talvez hoje você esteja olhando para o mundo e perguntando: por que Deus ainda não julgou tanta maldade? Por que fizeram isso comigo? Por que Deus permitiu que tal coisa acontecesse com essa criança? Talvez você esteja olhando para as pessoas que te feriram e desejando que Deus, intervenha imediatamente. Mas se lembre de uma coisa: se Deus tivesse trazido o julgamento antes do tempo, nenhum de nós teria experimentado sua graça, não é verdade? Todos nós, em algum momento, dependemos da paciência de Deus. Por isso, enquanto aguardamos a colheita, a nossa missão é não carregar a foice, mas a nossa missão é produzir fruto.
Porque o reino de Deus continua crescendo mesmo quando o joio ainda está no campo. A grande pergunta da parábola não é quem é o joio. A grande pergunta é que tipo de fruto a minha vida está produzindo enquanto eu aguardo a volta do Senhor. O reino não cresce porque o joio desapareceu. Ele cresce porque o trigo permaneceu fiel até o dia da colheita, até o último dia. Bom, se você caiu de paraquedas aqui, essa é uma série chamada Mais Jesus, o que eles ouviram, onde eu estou analisando cada parábola de Jesus, e hoje foi o dia da parábola do joio e do trigo, mas eu acho que eu vou fazer pelo menos mais um vídeo sobre essa parábola, porque é profundo demais. Então, compartilha, manda para alguém que você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo. Se você gosta, se é você quem gosta, já se inscreva, comece a seguir, e a gente se vê no próximo episódio. Até lá!